Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje vamos de react, não tem tanta notícia assim do Santos que valha um vídeo pra gente discutir, então eu traria um assunto diferente, mas que no fim das contas é sempre trazido à tona aqui no canal. O membro Pedro Melo me alertou para a existência de um Fred e Beckler Explicam, um quadro lá do canal da TNT Sports, em que eles comentam por que não tem técnico brasileiro brilhando lá na Europa. Ou, na verdade, por que não tem técnico brasileiro por lá. E sempre me perguntam, você gosta do São Paulo? Você gosta de não sei qual gringo? Você prefere gringo a brasileiro? Mas o mercado não sei o que, não sei o que lá. E eu sempre falo, gente, existe um motivo para isso. E na minha visão, é porque o técnico brasileiro em geral, generalizando mesmo, tá? É ruim, é pior do que, os bons gringos, né? Seja ele chileno, seja ele argentino, seja ele de qualquer país lá da Europa. Para mim, basicamente é questão de qualidade. Mas assim, para eu não precisar ser repetitivo e ficar dando meus motivos, trouxe dois caras que cobrem o futebol europeu, dos quais eu sou fã, principalmente do Beckler, que para mim é o melhor repórter brasileiro cobrindo o futebol na atualidade. E vamos ver o que eles falam, cobrindo o futebol na Europa, por que os técnicos europeus ganham chances e os brasileiros não. Vamos ver o que eles falam. O vídeo está lá na TNT Sports, é claro. Se você quiser ver sem meus comentários, sem minhas pausas, é só colar lá. O link, é óbvio, está na descrição deste vídeo, pois nós damos créditos sempre. Vamos ver o que eles Dá falam. para tentar entender por que tão poucos nomes e praticamente nenhum com algum sucesso de fato palpável, Beckler? Eu vou dar uma explicação mal educada. Os técnicos brasileiros são ruins. O Beckler é bom demais. Bom, é o primeiro ponto. Os técnicos brasileiros são ruins. Mas vamos ver se ele vai além do argumento. Os técnicos, assim, e é mal educado porque eu acho que é muito mal educado você falar que alguém é ruim, que uma classe de técnicos brasileiros, colocar todos num saco só e falar que são ruins. Ou pelo menos assim, eles são piores dos técnicos do que boa parte dos técnicos que tem aqui. Basicamente o Beckler imitou, ou eu imitei, a abertura aqui, né? Tudo bem, seguimos. Acho que não falar a língua é um fator, não é o único fator. Tem que estudar. Porque a gente exporta jogadores, língua se aprende a falar, com um pouquinho de boa vontade os treinadores brasileiros conseguiriam aprender a falar línguas. Mas eu acho que o técnico brasileiro, ele é formado numa escola brasileira de quando você perde 3 jogos você é demitido. Então eles não são formados a ter um início, meio e fim de trabalho, a trabalhar bem, a fazer o time jogar, a fazer os times serem reconhecíveis. A partir do momento que você já sabe o que você vai fazer, você vai introduzindo coisas, você vai colocando coisas ali. Técnico brasileiro é formado na escola de, normalmente, todo mundo na defesa, um chutão para frente para o atacante ganhar a vida, uma bola parada e depois o goleiro rolar quantos minutos forem necessários simulando uma lesão para esfriar o adversário quando ele quer atacar. Acho um pouco de exagero, mas se é pra gente generalizar, eu diria que isso quer dizer, né, ele está exagerando, uma hipérbole, para dizer que os técnicos brasileiros têm menos recursos, têm menos ideia, estudam menos o jogo, e aí eu tendo a concordar. Basicamente, antes da chegada dos técnicos estrangeiros no Brasil, que melhorou muito o nível, e até melhora o nível do técnico brasileiro, porque acho que se tem um pouco mais de paciência com alguns deles, era isso que eu via no futebol brasileiro. Um jogo ruim, rudimentar, duro, muito mais brigado do que jogado, e isso é pouco trabalho do treinador, eram times pouco trabalhados. Sim. Então, quando um olheiro europeu ia para o Brasil para observar um jovem jogador, ele observava só a parte individual do cara. Nunca tinha, olha, o técnico está trabalhando bem esses caras, esse time joga assim por causa desse treinador. Isso existe. Se a gente for ver, na Argentina os caras vão buscar técnicos. Então... Esse é um ponto, né? Na Argentina, eles buscam técnicos. Tem técnicos europeus, técnicos argentinos lá na Europa. A gente pode parar aqui no mais simples e mais óbvio, que não é o São Paulo, até porque não está mais na Europa, mas o Pochettino, que fica revisando de time grande europeu, ou pelo menos time rico europeu, acho que é um termo melhor. Cara, na Copa do Mundo tinha técnicos argentinos em outros lugares, brasileiros não, só o próprio Tite no Brasil. E são pequenos indícios que às vezes passam batidos, mas que querem dizer algumas coisas. É uma resposta grossa e ruim, mas eu sei que assim, eu estou simplesmente generalizando. Mas eu acho que os técnicos brasileiros são incompletos, são bastante incompletos. Concordo. Comparado com a exigência do futebol mundial. Cara, tem uma questão de comodismo também, eu acho, né? O futebol brasileiro, ele adora renovar os mesmos nomes. Então, se você atinge algum sucesso, você pode muito bem viver desse sucesso, mesmo que ele fique no passado e nunca mais se renove, por décadas, cara.
Olha para os nomes que são especulados hoje no futebol brasileiro até agora, né? São caras que não têm muito sucesso há tanto tempo, mas... Uma pequena pausa. Esse vídeo é de 2 meses atrás. Eu não sabia da existência dele até o Pedro, valeu Pedro, me enviar. Então aí é pré-Lucha no Corinthians. Mas é basicamente isso. O Lucha, o Leão, né? Pra ficar nos técnicos que tiveram sucesso no Santos e tem Santista que até hoje pedem. São sempre pedidos pelo passado. Cara, o Lucha não faz nada no presente. Presente já há alguns anos. O Leão nem técnico é mais. E tem gente que acha que tem que ser eles. Assim, também tem muito do torcedor dar força a esses nomes antigos. E dirigente, no geral, é meio que torcedor, né? E aí cai nessa, o que pra mim é sempre um erro. Mas que ainda assim estão aí na franja das possibilidades de clubes de médio e grande portes. Assim, eu acho também importante explicar que não observar essa ida para a Europa como o único possível sucesso para o treinador brasileiro. Não é um viralatismo aqui, mas é evidente no sentido de que há evidências de que o melhor futebol do mundo hoje, ligas nacionais, está na Europa. E esse mercado não buscar no Brasil treinadores, isso diz muito significa sobre que o a nosso nossa futebol, que é um situação. trabalho E você feito citou aqui, a Argentina. não chega ao pé de lá, é verdade. Cara, a gente tem Simeone, teve Pochettino, que daqui a pouco volta, Tata Martino, Héctor Cooper, mais lá para trás, o Bielsa, Sampaoli, enfim, são vários nomes com diferentes níveis de sucesso, evidentemente, mas que provam o quanto que o mercado argentino é radicalmente diferente do mercado brasileiro. Sim. Aos olhos do futebol europeu. E tem um levantamento que eu achei aqui de 2020. Já vamos ao levantamento, mas é importante lembrar que argentinos falam espanhol, então beleza, você é melhor compreendido na Espanha, mas na França, na Alemanha, na Inglaterra, não é como se eles estivessem falando em espanhol. Então, por exemplo, quando a gente fala, mas o técnico brasileiro não fala outra língua, o espanhol está falando espanhol. Para ele treinar um time da Premier League, com jogadores do time titular 11 países diferentes, é uma língua. E eu te garanto que não é o espanhol, entendeu? Que lá atrás a Argentina era o país em todo o mundo com mais treinadores em atividade. Eram 68. E o Brasil tinha apenas 16. Cara, a Argentina com 5 vezes mais, quase, treinadores em atividade. Pô, é a Sérvia em terceiro, achei curioso. Com uma população quase 5 vezes menor. Então, acho que isso diz muito também sobre, talvez, a nossa formação, né? Será que a gente presta atenção na formação de treinadores? Será que isso é de curto prazo para cá? Não, longuíssimo. A gente nunca prestou. Enfim, não sei. É interessante. E se a gente for ver, não existe uma escola brasileira de técnicos. Os alemães, o Gegenpressing, o Klopp, o Tuchel, essa forma. A escola espanhola dos técnicos de posse de bola. A Argentina tem 2 escolas lá, né? Bielcista, a Menotista. Amamos, inclusive. Enfim, tem formas e formas. E o brasileiro parece que não tem uma forma de ter treinadores de futebol. Agora, a gente fala isso do Brasil, mas se a gente for ver, a Inglaterra também, no campeonato inglês, Fred, a gente tem poucos técnicos ingleses dirigindo. Sim. E fora da Inglaterra, eles também não vão. Então, assim, a gente tá falando... Sabe por quê? Porque eles são ruins. São ruins. Os técnicos ingleses, no geral, são ruins. Os bons lá da Inglaterra são dos outros países. Tipo a seleção deles, que é bem ruimzinha. No futebol brasileiro, que tem várias particularidades, que exporta jogador, do talento do atleta e tal. Na Inglaterra, aqui, no nosso quintalzinho aqui, a gente vê pouco espaço para os técnicos ingleses. Cara, eu acho isso muito curioso, né? Porque um é quem criou o futebol e o outro é quem se auto-intitula o país do futebol. E são 2 países com uma cultura de treinadores um pouco, não sei, um pouco talvez não muito sofisticada, né? Porque nesse momento, curiosamente, a Premier League até tem um número razoável de treinadores ingleses. São 5. A gente tem o Graham Potter no Chelsea, o Ed Howe no Newcastle. Eu ia falar isso, não tá mais e não é como se tivesse ido bem, né? O Sean Dyche no Everton, o Roy Hodgson voltou, tá no Palace. O Roy Hodgson é praticamente o Lucha deles, né? O Celso Roth deles. Celso Roth eu acho que é uma boa. Deu desespero, chama o Celso Roth. Talvez essa seja uma referência a mais anos 2000 mesmo, a década de 2000, do que agora 2020 alguma coisa. Mas vocês entendem. Tem o Gary O'Neill, um jovem que está no Bournemouth. O principal país é a Espanha, né? Que tem 6. Um a mais do que os ingleses. O Guardiola, Arteta, o Unai Emery, Lopetegui, Javi Gracia e o Ruben Selles, que está no Southampton. Só que quando você olha para a história, 2 treinadores ingleses dentro do futebol inglês
é uma história muito pouco vitoriosa, cara, no retrospecto Premier League, né, de 92 para cá. O último inglês campeão do campeonato inglês. Ou seja, faz parte da modernidade e da evolução do futebol local. Eu brinquei que a seleção é fraca, você provavelmente já deixou um comentário aí falando que tá maluco, só um exagero. Mas faz parte da evolução do futebol local e ter uma liga tão forte, ou seja, a mais forte do mundo no caso, trazer gente de fora. Trazer gente de fora, técnicos e jogadores, fez com que o campeonato local fosse melhor. O Brasil fica preso muito em jogadores brasileiros, leia-se principalmente pela antiga regra, pelo menos durou até o ano passado, eu acho que esse ano mudou, né? De limite de jogadores estrangeiros e técnicos. E aí tem um outro fator, não sei se eles vão comentar. A gente traz técnicos que topam uma aventura, ou que estão em baixa na Europa, ou, principalmente no caso de portugueses, técnicos que treinaram times pequenos lá e querem usar o Brasil para se provarem melhores, né? O Goiás, né, contratou o cara do Arouca há pouco tempo. Não quer dizer que vai dar errado, não quer dizer que vai dar certo, eu não sei. Mas é um cara que quer ser provado. Mas não chamou a atenção de um time médio europeu para ir para uma liga melhor que a portuguesa. Que, com todo respeito, essa sim é bem fraca. Tem 3, 4 times quando o Braga acorda para a vida. Então, enfim. O inglês foi antes da Premier League. Foi em 92 que foi o Howard Wilkinson com o Leeds United. O último inglês campeão de qualquer troféu aqui das competições inglesas foi o Harry Redknapp, em 2008, Copa da Inglaterra com Portsmouth. 2008, cara, tem muito tempo. E o último inglês campeão europeu foi Bob Robson com o Barcelona da Supercopa da UEFA em 97. Então, assim, os treinadores ingleses raramente vão para fora da Inglaterra. O Bob Robson é uma exceção. E dentro da própria Inglaterra não tem tanto espaço assim. Eu não sei como é que é na Espanha, Beckler. Enfim, a gente já viu que é um negócio muito diferente. Já tem 6 espanhóis na, teoricamente, melhor liga nacional do mundo. E a gente ainda poderia ter o Robert Martinez, né? Que fez carreira na Inglaterra, começou no Everton, depois foi dirigir Bélgica, hoje dirige a seleção portuguesa. É um técnico mais de seleções, mas que tem também lastro de futebol inglês e lastro de futebol em alto nível. Aqui na Espanha tem mais mistura, né? Aqui o Barcelona normalmente tem técnicos espanhóis que passaram pela casa, mas, por exemplo, veio o Koeman, que passou pela casa, que não era daqui, veio o Rijkaard. Bom, a escola holandesa aqui é muito, muito forte. No Real Madrid é a escola de quem ganha. Então, já teve Bernd Schuster, já teve o Jupp Heynckes, já teve o José Mourinho, agora é o Carlo Ancelotti, é o italiano. Que é uma boa escolha, uma boa escola, perdão. Quem ganha, ganha. Os caras querem vencer, a gente tá aqui para isso. Já foi o Zidane, que é um francês. O Real Madrid simplesmente quer quem vence, quer vencedores. E os outros clubes espanhóis aceitam um pouco mais de troca. O Koudé, que está no Atlético, treinou no Inter, treinou aqui o Celta de Vigo. O Jorge Sampaoli, que treinou no Brasil, está aqui no Sevilha agora. Tem mais troca, mas aqui existe formação de treinadores. Esses 6 que estão na Inglaterra são de características muito diferentes. O Unai Emery não tem nada a ver com Arteta, que tem muito a ver com Guardiola, que não tem nada a ver com Javi Garcia. Então, existem... E que todos esses não tem nada a ver com Robert Martinez. Aqui existem muitas formas de ver futebol. Eu acho que por muito tempo a Liga Espanhola foi a melhor liga do mundo, além pela qualidade dos jogadores, pela diversidade de jogo que apresentava. Dentro do futebol espanhol você tinha muitas culturas de se jogar diferentes, isso passava pelos treinadores diferentes. Então, acho que a Inglaterra é um caso muito curioso de ser uma liga muito boa, tecnicamente quase perfeita, e com tão poucos técnicos ingleses. A Liga Brasileira tem muitos técnicos brasileiros, agora nem tanto. Se eu não me engano, no Brasil são 10 técnicos estrangeiros e 10 técnicos brasileiros dentro dos 20 da primeira divisão. Mas que até 5 anos não era assim. E que a gente não consegue exportar ninguém. E aqui na Espanha se abre muito mais o leque. Aqui, se você é bom técnico, se você tem uma boa ideia, se você está mais ou menos no perfil do clube, a nacionalidade não conta muito. Mas é um país que, além de revelar jogadores, revela técnicos também. Aproveitando essa pausa... esse comentário dele me fez lembrar o seguinte, né? Um clichê muito, muito clichê mesmo, eu acho até meio bobo que a gente usa aqui no Brasil, que é o conhece o clube. Cara, eu pouco me importo se o cara conhece o clube, se conhece o dia a dia dentro do CT. Poderia me importar menos. Inclusive o melhor técnico que a gente teve nos últimos anos, eu vou contar só os anos que eu tive de canal, que foi o cara que me fez criar o canal, olhou pro CT e falou, não, eu mando aqui agora. E olha só, foi o nosso melhor ano em termos de futebol apresentado, né? Eu pouco me importo, eu vou usar um exemplo até duro agora porque o cara tá bem, é um momento bom e talvez fosse uma boa pro Santos.
antes de ir para o São Paulo, que é o Dorival. Mas o argumento para o Dorival era sempre: conhece o clube, conhece o CT, conhece o dia a dia. Cara, dane-se, eu quero alguém que mude o dia a dia. Se a gente ficar na mesmice do mesmo dia, a rotina dos clubes brasileiros, o que muda? Não muda nada, né? Não o Dorival, mas um outro técnico, conhece o dia a dia. Legal. Então ele vai aceitar o que esse elenco horroroso do Santos tem como dia a dia. Não vai mudar nada. Eu acho esse argumento muito fraco, tá? Eu acho esse argumento muito fraco. O Dorival tem argumentos melhores para ser contratado por um clube do que esse. Mas era o que eu mais via no caso do Santos. Ele venceu no Santos. O Elano, por exemplo. O Elano jogou no Santos, ele conhece o Santos. Eu quero alguém que não conheça, eu quero alguém que chega aqui e mude tudo. Fala, isso aqui que a gente tá fazendo não serve, vamos fazer tudo diferente. Eu prefiro, eu tô falando só da minha opinião, eu tô explicando o meu gosto. Claro que não é qualquer gringo, senão eu tava aqui elogiando o Gesualdo, e se tinha alguém que detestava o Gesualdo, era eu. Pois é, cara, a gente citou um nome aqui no início do programa, que eu acho que vale a pena a gente trazer para colocar uma lupa nesse assunto, que é a questão do Tite. Tudo bem que não tem tanto tempo assim, desde o fim da Copa do Mundo e, por consequência, a saída do Tite da seleção brasileira, mas, cara... Peraí, um segundo. Essas duas camisas brancas atrás com a faixa azul são camisas da seleção de Guatemala. Sempre quis essas camisas. Fica aí o parêntese inútil. Já houve muita dança das cadeiras no futebol europeu. Você falou de Bayern, você falou de Tottenham, tem tantas outras, Everton, eu estou pensando só na Inglaterra, mas fora da Inglaterra certamente tem outras tantas. Não, saiu uma lista do Real Madrid de possíveis substitutos para o Ancelotti, e esse que você vai falar não estava. Esse não estava, né? Então, cara, eu não consigo... Eu não sei, sinceramente, por que o nome do Tite não é tão bem visto assim. Ele tem resultados excelentes dentro do futebol brasileiro. Eu acho que é importante pontuar que, para mim, e acredito que eles estejam pensando nessa linha, é porque o Tite é o melhor técnico brasileiro dos últimos anos. Muita gente fala de 2012, porque o Santos era melhor. Não era. Amo o Santos, amo o Neymar, ele era melhor que o time do Corinthians inteiro, só que o time do Corinthians era melhor, tá? O time do Corinthians era melhor, acontece, a gente perdeu para um time que era melhor que o nosso. É a vida, dói, é um saco, a gente odeia aquele 1x0 gol do Sheik e odiamos o empate lá no Pacaembu. O fato é que os caras eram melhores, não à toa ganharam, não só Libertadores, como ganharam no Chelsea, mas jogaram retrancados contra... O Tite sabia ganhar de 1x0. Não é coincidência 1x0 no Vasco, 1x0 no Santos, 1x0 no Chelsea. Não é coincidência. 1x0 no Al-Ahly, né, na semifinal do Mundial, foi no Al-Ahly? Deve ter sido, sei lá. O Al-Ahly tá todo ano lá. Não é coincidência. E não é que eles jogavam por uma bola. Eles, gol, defesa. O 1x1 contra o Santos no jogo de volta no Pacaembu, pra mim é ainda mais exemplo do que o 1x0. O Santos sofre, não consegue gol. Meu Deus, a gente vai classificar. Volta no intervalo, quando a gente faz um gol, acabou o jogo. O Santos não fez mais nada depois do empate. Os caras sabiam matar o jogo. E era o estilo do Tite. E mesmo sendo o melhor técnico com futebol, com resultados ótimos, não consegue vaga em time na Europa. Time grande, né? Pelo menos. Não sei para onde ele vai ao fim dessa temporada. Ele tem resultados muito bons com a seleção brasileira. E aí a gente pode colocar na balança como que foram as duas eliminações em 18 e 22. Mas não é um nome que teve penetração, né, no mercado europeu. O mesmo acontece quando a gente pensa em técnicos de seleções de nações que não estão na elite europeia, com o técnico do Marrocos, com o técnico da Croácia, que tem um trabalho mais a longo prazo e de sucesso realmente muito pesado para a história da Croácia, mas não é também um cara que é especulado, até porque ainda continua na própria seleção. Mas acho que o Tite é um grande exemplo desse assunto que a gente está trazendo aqui hoje, né, Beck? Eu acho que ou pode ser que eles pensem que o futebol brasileiro ainda tem material humano suficiente para que, se alguém consegue perder com o Brasil, ele é um fracassado. Olha esses jogadores e como joga a seleção. Porque aqui eu transmiti a Copa América. Eu não concordo, mas ele está levantando uma boa hipótese. E eles reclamavam muito de que o Brasil tinha que jogar mais bola. Com a qualidade dos jogadores que tinha, o Brasil tinha que jogar mais bola. Até acho que pós-Copa América 2021, até a Copa 2022, o Brasil jogou muito bom futebol, só que aí chegou na Copa e não jogou o bom futebol que se esperava. Em algum momento foi mais eficiente, mas o bom futebol que jogava nos amistosos anteriores não jogou. Então talvez isso tenha dado uma desinflada no suflê do Tite. Ele já admitiu a dificuldade com línguas, né?
Ele já disse que não treinaria na Inglaterra por conta do idioma e tal, mas aprender espanhol, italiano, não é assim tão difícil. Tem que saber estudar, gente, assim. Não pode estudar quem não tem grana para isso. Técnico tem, né? São muito bem pagos para fazer um CCA no sábado à noite. Mesmo com a idade mais avançada, quando é mais novo é mais fácil, a ponto de ser um grandíssimo limitador. Eu acho que deveria ser possível conseguir aprender alguma coisa a se comunicar com os jogadores. Então, eu imagino que seja um pouco de língua, um pouco de que não tem lastros de técnicos brasileiros e um pouco de, com esse time, com esses jogadores, para o time jogar desta maneira, o técnico não tem que ser bom o suficiente para não conseguir fazer esses caras renderem mais. Eu acho que é um coquetel desses 3 ingredientes aí, Fred. Cara, porque me parece razoável que ele seja especulado pelo menos numa prateleira média, né, cara? Num clube que não seja o PSG na França, um clube de La Liga na Espanha e tudo mais. Mas eu acho que essa questão da língua, ela pega. E aí eu acho que o Tite, se é que ele tem esse objetivo, tá? De treinar no futebol europeu, ele tem uma responsabilidade de aparentemente não ter colocado o próprio tempo. Ainda mais como técnico de seleção, que tem um calendário muito mais espaçado. Não estou dizendo que não trabalha entre os jogos, mas tem mais tempo do que um treinador de clubes. De aprender o inglês, de aprender o espanhol, o italiano, enfim. Mas não sei, eu acho que talvez o Tite sofra um pouco mais pelo todo do que por ele. Né? Talvez se o Tite fosse argentino, como aqui falam, né? Se um jogador muito bom fosse brasileiro, custaria 5 vezes mais. Aqui na Inglaterra brincam muito disso, né? Se o Tite fosse argentino, talvez ele teria um pouco mais de atenção. Mas veja o Marcelo Gallardo também, né? Como que até agora, não pintou depois chance. de tanto sucesso no River Plate, também não chegou no futebol europeu. Então, assim, em algum grau, me parece que o Tite está batendo num bloqueio que não foi construído por ele e que talvez não seja parcialmente derrubado por ele também. Bom, a partir daí eles fazem um joguinho, né? Eles lá no programa continuam com um joguinho lá deles, que aí já não cabe aqui no React, até porque vai ficar extremamente longo se eu continuar. Mas dá pra gente parar a discussão aqui. Eu acho que a resposta tá lá no começo. Tanto eu, mas claro, principalmente o Beckler falou aqui, que técnicos brasileiros hoje mostram um repertório muito baixo, um repertório muito pequeno. E isso fica mais escancarado quando é comparado com técnicos gringos que estão aqui e que nem são de primeiro nível, primeira fileira, primeira prateleira lá na Europa. Jorge Jesus, que a torcida do Flamengo quer de volta até hoje, pelo menos a maioria dela, e o Abel no Palmeiras. Né? Os caras foram buscar um técnico português na Grécia e ele simplesmente ganha praticamente tudo no Brasil. E aí você pega o seu técnico, você olha o que o Palmeiras faz, por que eles vencem? Sendo que, claro, tem grandíssimos jogadores lá. Mas você pega, não é como os caras montaram uma seleção de Premier League aqui. É o suficiente para ganhar no Brasil, com um bom trabalho tático, com ideias diferentes que se encaixam. O técnico brasileiro, ainda mais com esse viés de comparação com os gringos grandes, bons mesmo, que estão aqui, fica escancarada a diferença. Fica escancarada a falta de estudo, a falta de repertório. Para mim é isso. Isso pode mudar? Claro, mas a gente vive numa cultura que é muito Brasil, Brasil, Brasil. O técnico da seleção não pode ser de fora, muita gente diz. Claro que pode. Tem que ser, inclusive. Não tem brasileiro bom o suficiente. Não tem, para mim, claro. Então, para mim é esse o resumo. Achei um vídeo interessante pra gente trazer aqui, ainda mais nessa semana sem muita coisa do Santos. Mas se você não gostou, tá tudo bem. Se você gostou, muito obrigado. Se você ficou no médio, muito que médio. Tchau.